Bom pessoal, só mais um videozinho aqui rapidinho que vai ser um adendo ao vídeo anterior. No vídeo anterior eu falei, né, que a morte lá do Apocalipse, que não existiria mais, era uma referência à perseguição aos cristãos e não uma vida física eterna. Ó, ninguém vai morrer mais. Então era mais ou menos isso que o Apocalipse está dizendo, que era uma igreja primitiva e perseguida. Aí a Cristiane no grupo, ela postou alguns versículos de Paulo, né, e falou: mas Ronaldo, esses versículos aqui de Paulo dá a entender que Paulo está falando assim de uma morte, né? Que a morte seria aniquilada, como esse aqui de Coríntios, ó. O último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Aí eu já respondi para ela lá, mas então eu vou fazer um vídeo aqui rapidinho, para quem não. Eventualmente pessoas também vão fazer o mesmo questionamento. Aí fica um adendo ao vídeo anterior. Aí quem quiser, já aproveita e já vê os dois vídeos, ok? Então aqui Paulo fala assim, ó, que o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Alguns versículos adiante ele fala que a morte foi tragada na vitória. Em 2 Timóteo ele fala que Cristo aboliu a morte. E o que mais me chamou a atenção é esse aqui de Hebreus. Só lembrando, tá, para deixar claro que esse é um vídeo cristão. Então antes de vir naqueles comentários: mas você já fez um vídeo criticando Hebreus, um vídeo falando de Paulo, não sei o que. Não misturem alhos com bugalhos, tá? Cada vídeo é um tema específico, tá? Então continuando. Aqui quando Paulo fala assim, ó, em Hebreus, ó, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Isso aqui me chamou a atenção pelo fato do autor de Hebreus, acho que não é nem Paulo o autor dessa epístola, mas o autor usa essa palavra aqui, império. Aí eu pergunto, o diabo tem um império? O diabo é um ser tão poderoso que tem um império? Qual que é o império do diabo? Onde é que é? É do lado dos Estados Unidos? É do lado da Rússia? É na Ásia? Na África? Onde que é o império do diabo? Agora, tinha um império na época de Paulo, quando o autor de Hebreus escreveu isso aqui. E qual que era o império na época? O império romano. Vocês estão notando como começa a fazer sentido? Ó? O império romano. Ah, mas ali é o império da morte, Ronaldo, que está falando. Tá, e quem que os romanos perseguiam e matavam? Eu já mostrei isso no outro vídeo aqui, ó. Os romanos perseguiam e matavam os cristãos, segundo a história e a tradição cristã, não é isso? Os cristãos eram pregados em cruzes, os cristãos eram queimados vivos, os cristãos eram jogados em arenas no Coliseu. Então, se os romanos matavam e perseguiam os cristãos porque não toleravam, segundo a tradição cristã, a perseguição começou no ano 64, sob Nero, e ela foi mais intensificada sob o governo de Domiciano. Então, se os romanos matavam os cristãos e Roma era o império, será que o autor de Hebreus aqui ele não está falando disso daqui, ó, o império da morte? O mesmo que matou o próprio Jesus? Porque Jesus foi crucificado por Pilatos, não, imperador romano. Então Roma não era um império da morte, a quarta-feira lá de Daniel, ou a besta terrível que João viu no Apocalipse, não era o império de ferro, o império da morte. Tanto que aqui o autor de Hebreus fala, ó, que pela morte Jesus morreu por quem? Pelos romanos. Aniquilasse quem? O império da morte, Roma. Tanto que aconteceu o quê? No quarto século Roma acabou se tornando cristã. Ele aniquilou todo o império da morte. E o que era o império da morte acabou sendo destruído e se tornou até um país cristão, não é verdade? Agora vamos ver esses versículos aqui sobre essa ótica. O último inimigo a ser aniquilado é a morte. Inimigo. A morte é um inimigo? Porque que eu saiba, a morte é um dom de Deus. Tudo que nasce morre. Deus falou que todo ser vivo que nasce morre. Então por que aqui em Coríntios Paulo chama de inimigo? Será que Paulo não estava se referindo isso aqui aos inimigos dos cristãos? Então, acho que é disso que ele está falando, o último inimigo. Quais eram os inimigos? O primeiro inimigo, que segundo Paulo, eram os próprios judeus, segundo Paulo, que perseguiam a igreja, etc e tal. Os outros inimigos eram os próprios romanos, que matavam os cristãos, segundo Paulo. Aí aqui ele fala assim, ó, tragada foi a morte na vitória. Vitória, o que é vitória? Vitória é você vencer algo. O que aconteceu depois? A igreja não foi vitoriosa? Chegando lá no quarto século, a igreja não venceu toda a perseguição? Agora, se eu tomar aqui a morte como realmente que ninguém vai morrer nunca mais, que é uma morte física, que vitória que é essa? Deus quer que as pessoas vivam para sempre? Isso é uma vitória? Se Deus quisesse que as pessoas vivessem para sempre, ele já teria feito todo mundo viver para sempre. Ele não teria colocado uma árvore lá no Jardim do Éden, essas coisas. Então, não teria lógica. Então, quando ele fala aqui que a morte foi tragada na vitória, é na vitória da igreja, na vitória da cruz de Cristo, que a igreja foi vitoriosa sobre os seus inimigos. E aqui em Timóteo é a mesma coisa que ele fala, ao qual aboliu a morte. Então é sobre tudo isso que ele está falando. Agora aqui em Hebreus, só dando um finalzinho no vídeo, algumas pessoas falam, mas aqui ele está falando, Ronaldo, o diabo, ó, o império da morte. Quem é que tinha o império da morte segundo Hebreus? O diabo, amadinho, tá vendo? Então
É de um ser espiritual e de uma morte física que ele está falando, porque é do diabo que ele está se referindo. Pois é, primeiro que eu contesto que aqui em hebreu seja realmente essa palavra, né? Eu já falei disso em outros vídeos. Para mim aqui é o pecado. Mas vamos tomar como se fosse o diabo mesmo. Vamos pegar a literalidade do texto. Então, só porque aqui tem a palavra diabo, eu posso entender aqui como coisas espirituais, como se fosse realmente que Jesus fosse tirar toda a morte da terra e ninguém fosse morrer nunca mais. Porque diabo também aparece aqui em João 6,70 aqui, ó. Jesus disse: eu não escolhi a vós os 12. Os 12 quem? Os 12 apóstolos. Mateus, Felipe, Tiago, etc e tal. E um de vós, um dos 12, é um diabo? Aqui é a mesma palavra. Então, se eu for tomar ali diabo literalmente como diabo, então eu poderia dizer que Jesus teve 11 apóstolos e um diabo andando com ele? Ah, quem eram os apóstolos de Jesus? Ó, Jesus tinha 11 apóstolos, Tiago, Felipe, Pedro, Simão e um diabo. O próprio diabo era um apóstolo de Jesus. É claro que não teria lógica, né, pessoal? É porque aqui diabo, em grego, diabolos, é acusador, adversário, inimigo. Então, quando você vê essa palavra aqui na Bíblia, muitas vezes é isso que está se referindo, a um inimigo, um adversário. Eu já tenho um vídeo aqui também no canal sobre diabo, tá? Então, quando o autor de Hebreus fala que quem tinha o império da morte era o diabo, mesmo tomando aqui no texto, nessa variação textual, ele está se referindo a um inimigo, não a um ser espiritual. Por isso que aqui em outra passagem ele usa o termo inimigo, aqui ó, inimigo. Ele podia ter usado o mesmo termo aqui em Coríntios, o diabo. O último diabo a ser aniquilado é a morte. Porque seria a mesma coisa aqui, ó. O último inimigo, o último diabo. Ok? Então fica aí um adendozinho ao vídeo anterior. Paz a todos.